Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a atividade de hoje? Pessoal, hoje nós teremos uma atividade de língua portuguesa no Vem Voar, as atividades 5 e 6. Na atividade 5, a gente só vai fazer a A e a B, tá bom? E na de História, a gente vai fazer a página 176 do livro Apis. Vamos para a de Português. 5. Releia este trecho prestando atenção nas palavras em laranja. O disco reúne 28 canções que vão de forró a rock, reggae, compostas por Zeca para os filhos Vitória e Manuel, quando eles ainda eram pequenos, ó. Quando eles ainda eram pequenos. Hoje ela tem 16 anos e ele 14. Aí agora, pessoal, na A que ou a quem se refere cada uma dessas palavras destacadas. Então vamos observar quem que está sendo a referência de cada palavra. Ó. O disco reúne 28 canções que vão de forró a rock. Quem que vai de forró a rock? Se você pensou que eram as canções, você acertou. Essas palavras, pessoal, estão se referindo a outras que já apareceram. Por exemplo, aqui, ó. Compostas por Zeca para os filhos Vitória e Manuel, quando eles ainda eram pequenos. Eles quem? Quem que são esse eles? Aí depois aqui, ó, ela e ele. Quem que é ela? Percebam, ó, ela é uma palavra feminina. Então, só pode ser o nome de uma pessoa do gênero feminino. Quem é ela? E ele, quem que é? Vocês vão escrever aqui, ó. Que, eles, ela e ele. Quem que é o que, o eles, o ela e o ele? Depois na B, pessoal, no trecho, hoje ela tem 16 anos e ele 14, que palavra poderia ser usada no lugar da vírgula? E que palavra poderia ter aparecido após o número 14? Então, por exemplo, aqui, ó. Hoje ela tem 16 anos e ele 14. Aqui, pessoal, no lugar da vírgula, poderia ter uma palavrinha que até apareceu nessa frase. Qual que é? E aí depois que você escrever qual palavrinha que poderia ser, tá perguntando. E que palavra poderia ter aparecido depois do 14? Esse 14, ó, hoje ela tem 16 anos e ele 14. É 14... Você vai colocar o que ia completar depois daqui. Aí agora, pessoal, vamos para a atividade 6. Em alguns trechos da entrevista, Zé Cabaleiro usa palavras ou expressões com sentido diferente do usual. Com um colega, explica o sentido de que é destacado no trechos a seguir. Considerem o contexto e utilizem o dicionário se necessário. Aí nós temos a frase: e os dois já arranham um violão. E a B, fazíamos teatro e música na raça. Esse arranham, pessoal, do A, não é arranhar igual a gente arranha alguma coisa. Ele quer dizer outra coisa. O que seria arranhar um violão? Você pode pesquisar no dicionário, no Google, perguntar a um responsável. O que será que é arranhar um violão? E depois, na B, fazíamos teatro e música na raça. O que será fazer uma coisa na raça? Expliquem do jeito que vocês puderem, tá bom? Aí depois, pessoal, no livro Apis, nós teremos um texto sobre o passado do Brasil e o crescimento das cidades e do campo. Um passado rural. Como vimos, as migrações podem ocorrer de um país para o outro, de uma região para outra, ou dentro de uma mesma região. As migrações do campo para a cidade também são comuns e fazem parte da história de grande parte das cidades brasileiras. A esse deslocamento se dá o nome de êxodo rural. No Brasil, nos últimos 60 anos, milhares de pessoas deixaram o meio rural para morar nos centros urbanos. Essa migração está diminuindo muito, mas ainda existe. Ou seja, pessoal, tem muitas pessoas que moravam em fazendas, que moravam em cidades pequenas, que estão se mudando para grandes cidades como Rio Preto ou São Paulo, justamente para conseguir empregos, às vezes conseguir uma condição de vida melhor. Então, o que acontece? Ao longo dos anos, ocorreu esse êxodo rural, esse deslocamento. Observem aqui no gráfico da Brasil, população urbana e rural, de 1950 a 2010. Antigamente, pessoal, olha só no ano de 1950.
Esse ícone da população rural, ó, o rosa é a população brasileira total, o verde, população urbana, população das cidades, e o roxinho, população rural, do campo. Olha só, em 1950, a população rural era maior, porque ó, ele está em cima da do verde, então quer dizer que é maior. E isso foi acontecendo até o ano de 1970, onde as cidades começaram a ter maior força. Aí pensando nisso, pessoal, 1. Procure no dicionário e anote o significado das palavras a seguir: urbano e rural. Caso você não tiver um dicionário ou não poder usar o Google, vamos pensar o seguinte: urbano se refere à cidade ou ao campo? E rural? Você pode escrever isso na frente. Aí depois, pessoal, na 2, observe novamente as informações mostradas no gráfico e responda as questões. A. Onde morava a maioria da população do Brasil em 1950? No campo ou na cidade? E a B. E em 2010? Vamos dar uma olhada no gráfico, ó. Aqui em 1950, qual que está maior? A população rural ou a urbana? Das cidades ou do campo? Qual que está maior? E em 2010, qual que está maior? Lembrando, pessoal, desconsiderem a população brasileira, porque esse daqui é o total. Considerem só ou a urbana ou a rural.